Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Hoje eu estou aqui para mais uma entrevista, o nosso programa de entrevistas Papo Binário, com o Felipe Zimmerli. Beleza, cara? E aí, beleza? Prazer estar aqui no canal. Muito massa estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito legal estar participando aqui. Valeu por aceitar. Bom, o Felipe já estava na nossa lista de entrevistas há um bom tempo, né? Eu já usei, inclusive, sua foto sem autorização em palestras, quando falava de projetos nacionais, né? Na área de segurança, um dos slides tinha foto de algumas pessoas que desenvolveram projetos nacionais, e eu perguntava à galera, assim, quem conhece essas pessoas, né? Claro que não era muito justo, porque como é que a gente vai Uhum. conhecer as fotos das pessoas, né? Mas era mais no sentido de promover os projetos nacionais. E a gente vai falar muito sobre projetos de software livre, de segurança nacionais, sobre um especificamente, que é o Mod Security, né? Para quem não conhece, o Felipe é o criador dele. Sozinho, Felipe? A ideia veio sozinho ou trabalhou junto com alguém? A ideia, na verdade, ela veio o Motosserra ele tem 8 anos, mais ou menos. Aliás, mais de 8 anos, acho que tem quase 10 anos hoje. E ele originalmente foi concebido como um set de configurações do Apache. E aí ele foi concebido por um cara chamado Ivan. Lá atrás, ele montou uma empresa e começou a fazer essas configurações do Apache. E eu acho que foi o primeiro AF que se teve conhecimento. Que legal. E com o passar Configuração dos de anos, segurança? assim, a intenção dele era criar virtual patching. Ele queria, Que através de legal. configuração do Apache, impedir, filtrar determinados requests. E aí a ideia foi se expandindo, terminou que as configurações do Apache, por si só, elas não contemplavam as possibilidades, e aí foi criado o WAF, né? Aí a Trustwave, que é a empresa que hoje detém o Mod Security, comprou essa empresa do Ivan, e fazendo parte da Trustwave, eu acabei assumindo o projeto do Mod Security. E uma das coisas que a gente fez há 5 anos atrás, 6 anos atrás mais ou menos, foi criar uma nova versão do Mod Security, que é o V3, que é um Mod Security que foi totalmente redesenhado. E as configurações do Apache que foram criadas lá atrás, elas viraram uma linguagem de script, que é chamada de Sec Rules, que permite as pessoas a criarem configurações extremamente como posso dizer, extremamente maleáveis para se adaptar às necessidades que a pessoa tem para fazer o deploy do WAF, né? Então, Legal. Bom, mas falando, inclusive, eu vou voltar nesse ponto do Mod Security em si, mas para fazer tudo isso, né, você falou sobre mudar, tem uma V3, trabalhou em cima disso. O que eu tinha na cabeça, assim, quando eu ouço falar em Mod Security, né, a primeira vez que eu ouvi falar foi assim, um módulo para o Apache. Né, assim como tem lá os mod rewrite, enfim, os mod headers, os módulos que o Apache suporta, né, o HTTPD. Beleza, então é um módulo também, só que de segurança, né, para fazer um AF e tal. E eu fiquei muito impressionado quando eu descobri que o desenvolvimento desse módulo do Mod Security é feito aqui, né? Eu falei assim, poxa, eu sei que talvez minha impressão esteja errada, ele talvez seja muito mais que isso, ou trabalho de uma forma diferente, a gente vai falar sobre, mas para fazer isso tudo, não sei, assim, falando de você, né? Que tipo de formação, que tipo de estudo, né? Como é que você trilhou essa carreira? Hoje você é um profissional de segurança, é um desenvolvedor. Como é que você se define aí no meio profissional? então, o Mod Security ele juntou várias paixões que eu tinha, né? Então, para mim foi um projeto que eu realmente como profissional me realizei e eu acho que ainda me realizo todo dia. Legal. Eu comecei minha carreira com segurança da informação há mais ou menos 20 anos atrás, né? A história da minha carreira ela meio que faz também um pouquinho da história da Tempest, né? Eu comecei minha carreira na Tempest, quando a Tempest era uma startup do César, né? Não era bem esse nome que tinha na época, mas é uma relação com o que se entende por startup. Hoje era uma empresa incubada do César. E eu fui o primeiro estagiário da Tempest na época. E Hum, comecei a trabalhar com segurança da informação.
Mas minha área sempre foi a área de defesa. Eu tenho o prazer de construir coisas e ver funcionando muito mais do que destruir, né? Não que não que não se necessite o conhecimento de destruir para construir. Eu acho que proteger muitas vezes é bem mais difícil do que destruir, digamos assim, do que Concordo quebrar. plenamente, sim. Dá um trabalho razoável e eu tenho paixão por construir essas coisas. Então, da Tempest eu fui ser desenvolvedor, eu fui trabalhar na Nokia como desenvolvedor, e da Nokia saí, dentro da Nokia já fui para a área de segurança da Nokia. Então, a Nokia tinha uma plataforma que se chamava Maemo, né? Depois foi renomeada para Migo, tiveram alguns dispositivos que foram lançados, que eram dispositivos Linux, e na Nokia eu fazia a inspeção de pacote, basicamente a inspeção de toda a plataforma para garantir que a plataforma não estava fazendo nenhum leak de usuário, nem tivesse nenhuma vulnerabilidade. E aí juntou esse open source, que a Nokia né, trabalhava, juntou a parte de segurança, e aí é o Mod Security, porque é desenvolvimento, open source, segurança, e juntou tudo isso, né? Da minha parte acadêmica, eu sou formado pela Universidade Politécnica de Pernambuco, fiz mestrado na Universidade Federal e o doutorado, um dia, se Deus quiser, eu acabo também na Universidade Federal, né? Daqui de A Pernambuco. formação de graduação é ciência da computação, engenharia, alguma coisa assim? Engenharia. A graduação foi em engenharia e computação, o mestrado foi em ciência e o doutorado está sendo em ciência também. Que legal. Bom, e aí chegando com toda essa bagagem aí no Mod Security, eu queria entender realmente essa diferença, né? Hoje no site a gente vê, lá no finalzinho tem uma linhazinha que diz assim, Mod Security e Mod Underline Security, né? São marcas registradas da Trustwave e tal. Como é que é isso? Qual é a diferença? É um módulo para o Apache ou não? Fazendo uma pergunta bem leiga, assim. Não, veja, inicialmente na época que ele foi concebido, só tinha o Apache como servidor web popular, digamos assim. Então ele era somente Apache. Passados anos, outros servidores webs, o Nginx veio com muita força, né? A Microsoft tem o IIS, então o Mod Security começou a ser expandido para suportar esses web servers também. Inicialmente ele foi expandido, tá? Eu não estava no time ainda quando começou essa expansão, e existia um módulo do Mod Security que era chamado Mod Security Standalone, que basicamente era um wrapper do Apache, que você incluía dentro do seu servidor, seja ele Nginx ou IIS, e você encapsulava os requests nesse wrapper do Apache, e esse wrapper encaminhava para o Mod Security. Então, mesmo quando você tinha um módulo standalone, na verdade ele era um módulo do Apache, que estava debaixo dos panos fazendo esse wrapper. E aí com o libmod-security, não. Com o libmod-security, ele realmente virou uma library, e essa library ela pode ser... E aí existiu o conceito de conector. Então a gente tem um conector para Apache, um conector para o Nginx, um conector para o IIS, temos um conector para o Lightspeed, temos os bindings do Mod Security para Python, Ruby e outras linguagens de script. Então hoje é possível você automatizar, né, todo o processo de QA, de regras e etc., através do uso dessa biblioteca. Boa. Uau, animal. E assim, para quem não conhece o conceito, é correto dizer que o Mod Security é um WAF, é um Web Application Firewall? E se sim ou não, você consegue explicar para a gente por quê e o que é um WAF? Eu colocaria aqui um conceito um pouquinho maior. Eu acho que ele é o canivete suíço dos WAFs, tá? A gente gosta de dizer isso porque o ModSec, a intenção dele é que ele seja feito um deploy super simples, em qualquer plataforma que você tenha rodando. O código é todo aberto, está no GitHub, etc. Então, você pode compilar aquilo para o teu relógio, né, rodando Android, e que você tem, por algum motivo, um web server lá dentro, ou você pode compilar ele para um teu servidor que tem zilhões de CPUs e ele tem que funcionar em tudo que é plataforma que você colocar ele para rodar, né? E essa questão de embedded é bem interessante porque a gente tem usuários que são, por exemplo, roteadores, que eles têm interface web e precisam, de certa forma, querem fazer patch de segurança e em vez de fazer o patch no software que eles estão rodando, eles entregam regras do Mod Security que vão proteger aquele roteador, né? Então ele realmente roda em tudo que é plataforma que você puder imaginar, né? E assim, é injusto, o ModSec ele
todas essas ideias e teste, etc., eles vêm todo da comunidade. Então, tem toda uma comunidade hoje que trabalha no Mod Security, na TrustWave. Eu sou o lead dev do Mod Security, a gente tem um outro desenvolvedor, que é Martin, que fica no Canadá, né? E temos um time de pesquisa que fica em Israel, mas basicamente o que eles fazem lá em Israel é inspeção de log e tentar procurar ODs em aplicação web para criar regras para o Mod Security, que é a parte comercial do Mod Security, digamos assim, a parte que a TrustWave monetiza do Mod Security. E, bom, já que você tocou nesse assunto, isso é um modelo que às vezes algumas pessoas assim, podem ter uma dificuldade de entender. O ModSec, ele é open source totalmente, como você falou. Todo o código-fonte está no GitHub, a pessoa baixa, compila e beleza, né? Mas tem uma diferença no modelo como você vai adquirir as regras ou se você vai escrever as suas próprias. É aí que entra se a pessoa decide, ou a empresa, né, decide adquirir uma licença ou não? É assim que a TrustWave monetiza, né? Na verdade, tem duas fontes de monetização. O Mod Security em si, ele é o WAF, ele é um engenho de WAF que você pode fazer deploy e você pode criar regras para proteger sua aplicação web. Tá? Existem regras open source do Mod Security, que por exemplo, temos o OWASP Core Rule Set, que é um set de regras que é open source que você pode fazer deploy. É um projeto que foi iniciado na TrustWave, depois eles fez spin-off e hoje ele é um projeto da OWASP. Existem outros fornecedores de regra também, e existem regras comerciais, né? As regras comerciais, basicamente, elas são as regras que ele tem um fine-tuning mais apropriado, digamos assim. É bem normal, você já tentou fazer um deploy de um WAF que você tem muito falso positivo, né? E é bem chato você configurar o WAF para que ele se adeque à sua aplicação e realmente proteja a aplicação. Então, as regras comerciais, basicamente, elas têm esse tempo de adaptação menor do que as regras open source, né? Entendi. Mas essa basicamente é a diferença. Entendi. E é interessante porque quando uma empresa adquire, né, compra um software, digamos assim, os direitos e mantém open source ou resolve abrir, é claro que a empresa precisa de uma forma de monetizar aquilo, né, de justificar aquele investimento, mas eu acho muito interessante quando isso se mantém livre, né, e aí dá espaço para ter sets de regras, como você falou, né, mantidos pela comunidade, principalmente para você criar os seus, né, se você tem mão de obra na sua empresa que você pode fazer, ou se você é usuário de um site, se eu quiser, por exemplo, baixar e colocar num site, né, eu posso pegar e fazer isso e dedico meu tempo lá ajustando as regras, como você falou, não tem problema nenhum, né, também. É bem interessante essa colocação, porque o fato de ser open source não significa que a TrustWave está perdendo dinheiro nesse software, de maneira alguma. A quantidade de contribuição que a gente recebe, e contribuição bem valiosa, é bem grande, né? Seria impossível, por exemplo, a gente ter um test base para testar o Mod Security em todos os dispositivos que rodam o Mod Security hoje, né? A gente só conta com isso porque a gente conta com a contribuição do open source. As pessoas realmente testam, e a contribuição ela vai de vários níveis, né? Se você está vendo esse vídeo, quer contribuir com o Mod Security, quer fazer parte da comunidade, você pode contribuir em vários níveis diferentes. A contribuição ela pode ser uma issue, a contribuição ela pode ser um comentário de como fazer um improvement numa determinada funcionalidade. A contribuição não necessariamente vem em forma de código, é isso que eu quero dizer. Ela vem de várias formas. Então, você fomentar uma discussão na comunidade a respeito de como você evitar um bypass, ou como você proteger de uma determinada vulnerabilidade, tudo isso é muito valioso, né? E é por benefício da comunidade como um todo. Sim, nossa, com certeza. Bom, e falando de WAF em si, né, e desse conjunto, né, esse canivete suíço para WAF que o Mod Security o básico, assim, Zimeli, é proteger o que seria um básico de um WAF, né? Só para quem nunca viu, nunca teve contato, entender. Proteger contra, por exemplo, assegurar que um request, né, um certo parâmetro que chega num request web, ele deveria ter, sei lá, o tamanho X, não pode passar disso, ou o tipo, né,
ser inteiro, string e tal. É mais ou menos isso? O básico É exatamente da coisa? isso. O básico da coisa é isso. Veja, a rigor, uma definição formal, mais formal, seria que, fazendo uma analogia, na verdade, a definição que a gente tem do IP tables ou do firewall de rede, o firewall de aplicação, o WAF, ele vai ter a mesma função no firewall de rede, só que ele entende a semântica de uma aplicação web. Então, você faz filtro por headers do seu request, você faz filtro pelo response body, você faz filtro por todas as características, incluindo o tamanho, de onde vem, para onde vai, enfim, todos os parâmetros do web, eles estão prontos, descascados dentro do engenho do WAF, e você pode fazer filtros dentro desses parâmetros. E aí as possibilidades são infinitas, porque você, dentro do Mod Security, por exemplo, você pode executar um script Lua e consultar uma fonte externa a um determinado aspecto da tua página, e com isso você pode fazer até computação mais complexa, usar inteligência artificial, qualquer coisa, usando parâmetros que estão dentro do Mod Security, que o Mod Security consegue descascar e externar para você. É interessante que a gente menciona essa questão do Web Server, mas não necessariamente, assim, ele funciona ativo dentro do Web Server, né, de modo que ele consegue bloquear um request antes que ele chegue na aplicação, então ele vai te proteger disso. Mas também é possível fazer deploy do Mod Security como um IDS, por exemplo, onde ele vai inspecionar e gerar alertas para você, mas não necessariamente ele vai agir ativamente na aplicação, bloqueando requests. A gente tem conectores para o Mod Security para funcionar com TCP dump, por exemplo, né? Você pega um TCP dump e ele vai inspecionar. Entendi. Quando você falou sobre pegar esses dados do request, enviar para um script para fazer um processamento mais complexo, acho que é isso, né? Que eu entendi. E depois retornar, eu confesso que eu pensei nisso. Eu falei, nossa, mas isso em tempo de execução do request, será que dá tempo, sabe? De performance, falando assim. A gente entra em outra seara, que aí é onde vem onde o Mod Security está espalhado, né, em termos computacionais de segurança e etc., que é um trade-off. Quanto você quer gastar em tempo de processamento para inspecionar um determinado request? A gente entende que a modernização do protocolo HTTP, meio que uma das características é que a latência está sempre se reduzindo, né? A gente tem um exemplo do HTTP 1.1, onde as requests são encapsulados dentro de uma mesma conexão TCP para prover uma maior velocidade na entrega dos pacotes e diminuir a latência para o usuário. Então, esse é um grande desafio para o WAF, que a gente tem que fazer a inspeção com a menor latência possível. Existem vários WAFs comerciais que prometem tempos recordes para inspeção de pacote. Particularmente, eu acredito que esses tempos recordes que eles oferecem, porque eles somam o WAF ao cache, né? Então eles não estão inspecionando cada request, eles estão inspecionando alguns requests, e o fato é que você tem que estabelecer esse trade-off, que é importante para você. Você vai mandar todo request para uma inspeção no script externo? Provavelmente não. Mas aí a gente pode pensar o seguinte: imagina que tua aplicação final, ela está recebendo um upload no arquivo. Esse upload do arquivo tem 1 mega. Esse teu request, ele vai ter uma latência, tá? Porque tua aplicação final vai ter que processar esse 1 mega. Então você pode muito bem colocar o Mod Security para inspecionar esse 1 mega também. E no final das contas, o overhead vai ser de um percentual tão pequeno que a inspeção do Mod Security foi desprezível. Então a gente tem que sempre pensar na figura como um todo, né? Se o request é grande, a aplicação final provavelmente vai ter um tempo de processamento que é alto, e o Mod Security pode se dar o luxo de passar mais uns milissegundos ali. Mas eu posso te dizer que o target é você ter mais ou menos o tempo de inspeção 100 milissegundos por request. Que legal. Que é bem baixo. Sim, sem dúvida. Legal que quando você estava falando sobre isso, realmente me veio a dúvida da comparação com o IDS, e de fato, né, o IDS ele é feito para alertar, né, não para bloquear. E aí, como você falou, o Mod Security é flexível a esse ponto, né? Você pode até utilizar isso para fazer um baseline, né, que chama, uma coisa assim, né, ver o que está rolando e depois botar ele para bloquear, por exemplo, né? Existem outras opções também. A gente pode fazer o deploy do Mod Security. O engenho, ele tem 3 modos de operação, né? Que ele está completamente desligado, ele está ligado e agindo ativamente, e ele está no modo de detecção. Por mais que você especifique numa regra que você quer bloquear um request, se o engenho estiver no modo somente de alerta, de detecção, ele não vai bloquear aquele request, ele vai somente gerar o alerta.
Então, normalmente é Legal. isso que a gente usa para fazer fine-tuning das regras. Habilita Sim. esse módulo de detecção, deixa o modo security rolando em produção, e aí, com isso, a gente vai conseguindo elaborar melhor as regras para aquele uso de caso específico. Animal. Olha, tenho muitas perguntas sobre Mod Security ainda. Não, é porque é um projeto interessantíssimo, né? Primeiro que é um AF livre famosíssimo, provavelmente o mais usado. Como você falou, você falou sobre ser o primeiro ou um dos primeiros? É um dos primeiros. Eu não sei te precisar se foi o primeiro ou não, Uhum. se já existia alguém, mas com certeza foi um dos primeiros WAFs. Eu acho que é o WAF que tem mais deploy hoje. É, Imagino que sim. a maioria das distribuições Linux, ela conta com o Mod Security como pacote, então, normalmente se você vai seguir um guia qualquer de como fazer a deploy de um website, o Mod Security está incluso, né? O cPanel, ele faz deploy do Mod Security por default. Qualquer Uhum. servidor Azure que você instancia, ele vai colocar o ModSec por default no servidor Azure. Legal. Então, toda instância do IaaS rodando no Azure tem Mod Security. Você vê que tem muitos deploys, né? Que bom. Não, e exato, você falou sobre as distribuições Linux terem ModSec como pacote, o que é muito bom. Mas aí uma pergunta, né? Já que estamos falando aqui, temos a oportunidade de falar direto com o desenvolvedor líder da coisa. É, Hoje, se eu levantar um servidor, colocar um servidor web, seja Apache ou Nginx, outra coisa, vale a pena eu instalar por pacote ou você recomenda ir no código-fonte, compilar e fazer alguma coisa diferente? O benefício que você tem por usar a versão mais nova do Mod Security é performance, tá? Tá. Então, esse é um objetivo, esse é uma coisa clara. Se você pegar o pacote mais novo, a performance vai estar melhor, porque a gente tem o comprometimento de a cada release melhorar a performance do Mod Security. A gente sabe que tem espaço para melhoria, mas não necessariamente a gente tem um tempo de fazer essas melhorias. Afinal de contas, a gente Uhum. também tem que garantir que o engenho funcione e detecte, Sim, digamos, requests maliciosos. Então, claro. a gente trabalha nesse trade-off, mas a gente tem um comprometimento de sempre melhorar a performance. Então, se você tiver a oportunidade de compilar o código e fazer o deploy do seu código compilado, melhor para você. O V3 Master, ele sempre vai estar, que é o Branch Master no GitHub, ele sempre vai estar com código que é plausível de ser feito deploy. Os outros branches de desenvolvimento a gente não recomenda tanto porque podem haver falhas que não foram detectadas ainda em produção. Tá? A Entendi. gente conta também com parceiros da comunidade que testam o código para a gente, então são usuários expert de Mod Security, digamos assim, que tem a capacidade de discernir se o Mod Security está agindo da forma que ele é esperado agir ou não, e eles normalmente testam o código antes do código para o V3 Master. Que legal. E aí, bom, você falou do V3, né? E eu acho que você comentou que houve mudanças aí. V1, a V1 que você chama seria aquela primeira versão lá do Isaac, é isso? Isso, do Ivan. Do Ivan, perdão. Eles fizeram duas versões, na verdade. Eles fizeram a versão V1 e fizeram a versão V2, né? E as Tá. duas versões eles fizeram deploy e eu recomendo fortemente o uso da V3. Veja, se você está no servidor Apache e sua distribuição tem o V2, use o V2. Tá? A gente continua mantendo o V2 ele está estável, ele não tem falha de segurança, ele vai lhe atender muito bem. O V3 ele te dá mais possibilidades, né? Se você está bolando um serviço web novo e que você está pensando em usar a inspeção de APIs e tal, o V3 é o mais recomendado, porque ele vira um microserviço dentro do Nginx e ele vai se adaptar melhor às suas necessidades, né? Tá. Mas o V2 ele está lá e firme e forte, está sendo mantido, Entendi. né? E o V3, ele é escrito em C++, é isso? Isso. Essa é uma das grandes diferenças do V2 e V3, assim, em termos de linguagem de programação, é que o V2 ele foi escrito em C, tá? De novo, ele era um módulo do Apache, então ele tinha que trabalhar com o que o Apache oferecia, então ele é todo em C. O libmod_security, que também é conhecido como versão 3, ele já é escrito em C++, né? Legal. E ele tem seu próprio engenho, ele tem um parser que usa o Bison para fazer o parser da linguagem, e termina que o SecRule, que é a linguagem de fazer as regras de mod security, virou meio que uma linguagem de script. Então você pode estender essa linguagem dentro do V3.
é bem legal se você quiser participar do desenvolvimento do ModSec. Você não necessariamente precisa entender como o engenho está funcionando para poder expandir o Mod Security, né? O Mod Security ele tem funções que são usadas para evitar evasion, que a gente chama, que é, por exemplo, funções para fazer decodificação de URL, funções para remover espaços em branco, funções para... E todas essas são transformadas ou transformações, e elas podem ser facilmente estendidas, porque basicamente elas são uma função que aceita um input e tem um output. Então, se você faz qualquer função que tem um input e output, você pode nomear ela como uma transformada do Mod Security e colocar dentro do código do engenho, né? Utilizando a sec rule. E ela vai virar, no final das contas, um parâmetro do sec rule. Porque você faz a função em C++ lá, você manda a contribuição. Você escreve em C++, com a função que tem um input e output, basicamente isso. Óbvio que você tem que seguir as regras que o engenho oferece, mas é basicamente um input de um string, que tem um input, output de outro string. E se você fizer preencher o meio dessa função, essa função é facilmente colocada dentro do Mod Security. Então é uma forma bem legal, se você quiser fazer sua primeira contribuição para o código e tal, é uma forma bem legal de fazer isso, né? Entendi. Nossa, vou deixar esses links aí para... do GitHub, né, basicamente. Não, posso passar... A gente tem uns blog posts que são bem interessantes, né? Que um é da motivação da criação do Mod Security, porque ele faz um relato de como funciona a arquitetura. Então, se a pessoa tiver curiosidade de ir mais a fundo e entender, tem uma explicação de toda a arquitetura do Mod Security. E tem alguns links que dão essa iniciação a como você fazer uma transformação, como você fazer um operador, como funciona a sec rule, tudo isso. Posso mandar o link para vocês para anexar aí nos vídeos, que eu acho que seria bem legal. Sim. Contribuições são sempre bem-vindas, né? Então, é bem legal. E eu acho que o estudo, né, o que eu estou pensando aqui, né, enquanto você fala e tal, estou ouvindo, mas também estou pensando, é que o estudo de como o Mod Security funciona e como criar regras, né, novas ou como fazer essas contribuições, como você falou aí, via GitHub e tudo, se envolver nessa comunidade, eu acho que é uma maneira bastante interessante de estudar exploração web, né? Estudar as regras que já existem, né? Estudar como ele filtra as regras, o que pode ou não ser filtrado, o que deve ou não ser filtrado. Você considera um caminho interessante para estudar a exploração web? Sem sombra de dúvida, é um caminho bastante interessante para você ir nesse path aí, porque você vai... Se você baixar as aplicações do OASP para você testar, né, o Broken Bank ou qualquer outra aplicação, você já vai ter a oportunidade de rodar Mod Security lá e começar a proteger essas aplicações. Então você faz um paralelo entre o que você está aprendendo como ataque e como defesa, né? Porque é bem interessante, muitas vezes a gente recebe até bug report de usuário, olha, eu consegui quebrar o Mod Security assim ou assado, mas faltou entender o que é o ataque que estava fazendo. Essa semana, por exemplo, a gente teve um report de um usuário que ele estava testando uma aplicação dessas que tem pública para aprender cross-site scripting, e ele conseguiu fazer uma injeção no DOM da aplicação. E ele estava rodando o Mod Security, ele não conseguia entender, porque toda vez que ele colocava o jogo da velha, né, o Mod Security não conseguia processar o request. E inicialmente ele tinha achado que tinha encontrado o bypass do Mod Security para colocar o jogo da velha, e aí ele terminou entendendo que o jogo da velha, na verdade, representava algo que era processado localmente no browser, e não no Mod Security. Então você vê que é um path de aprendizado que o usuário teve, que agora ele entendeu a diferença do cross-site script que vai para o servidor, que executa local no DOM, né? Então, tudo isso fomenta conhecimento, de certa forma. Caramba, que legal. Não, excelente caminho. E como dica, Felipe, assim, genericamente falando, você, né, toca um projeto de bastante sucesso, muito útil para muita gente. Sem dúvida uma colaboração assim que a gente
o mundo é mais seguro com você fazendo isso, né? Você e toda a equipe do Modo Security, sem dúvida. Então, como dica assim para quem quer quem quer trabalhar num projeto similar ou quem quer trabalhar no Modo Security e tal, tem alguma coisa que você fala assim, olha, de repente esse caminho aqui, essa linguagem ou esses livros, enfim, alguma coisa que você recomende assim que venha à sua cabeça? Eu acho que livro é muito pessoal. Eu acho que eu gosto de reforçar as pessoas entenderem o básico. Eu acho que às vezes as pessoas estão muito na ânsia de programar e vai fazer o C++ lá e peca no básico, né? Então eu acho que a tecnologia ela vai e vem. O livro sempre tem um novo ou velho, mas entender o que é o básico da construção, né? Entender por que o website, a tecnologia que está envolvida ali, por que aquela tecnologia está construída. E uma vez que você tem esse básico, você consegue expandir para ir para outras áreas. E a participação em projetos open source é muito legal nesse sentido, porque ela te dá a chance de ter teu código revisado por pessoas que estão mais experientes que você, e elas vão poder te dar um feedback do que você está fazendo, e às vezes esse feedback ele é muito construtivo, né? E ele vai te ensinar mais do que se você pegasse um livro para ler do começo ao fim, né? Essa comunicação direta. Então, eu acho que a contribuição em projetos open source, de forma geral, seja ele qual for, vai te dar essa oportunidade de ter esse feedback e é bem, né, bem proveitoso, né? Show. Animal. Cara, acho que era isso. Falamos bastante disso. Gosto muito. Daria para falar muito mais horas aqui sobre ModSec. Certeza que vem novidade, tem coisa legal pra caramba para falar aí. Mas, bom, quando tiver alguma. A gente pode voltar a conversar também, né? Outros Assim, projetos. Eu sei que você tem outros projetos também, né? Tem vários projetos legais e tal, mas assim, eu queria também deixar a mensagem, convidar a galera para participar. A comunidade brasileira do Mod Security é bem grande, né? Né, uma pessoa que estava na TrustWave trabalhando com a gente, que é o co-mantenedor do Mod Security hoje, é Vitor Ora. Ele mora no Canadá, mas é brasileiro. Ou seja, se você estiver falando na comunidade do Mod Security, quiser falar com a gente está aberto para discutir, para conversar, para trocar uma ideia. A gente está sempre aberto e, enfim, será um prazer contar com a contribuição da galera aí no projeto. Beleza. Obrigado mesmo por topar e valeu por essa entrevista, valeu pelo projeto, obrigado por fazer esse projeto, trabalhar nele junto, obrigado a todos, né? Você falou do Victor Ora, da galera inteira aí, todo mundo que trabalha nesse projeto, sem dúvida a gente tem tem que agradecer mesmo, porque é um projeto... Não, assim, eu acho que eu aqui agradeço, porque eu acho que o combustível para fazer esse negócio funcionar é realmente o feedback da galera, né? Esse ano foi bem legal, esse começo de ano, a Microsoft ela fez um evento para premiar os maiores contribuidores do GitHub, né? E eu fiquei entre os 3 maiores contribuidores de todo o GitHub em segurança, por causa do Mod Security, por causa da comunidade. Então, eu acho que nada disso existiria se não fossem as pessoas usando o Mod Security. Fantástico. Então, obrigado a toda a comunidade envolvida. Claro, com certeza. Tudo. Valeu. Obrigado, irmão. Obrigado por essa entrevista. Valeu mesmo. Valeu. Falou. Bom, galera, é isso. Fechamos aqui com o Felipe. Você curtiu? Dá o teu like aí, comenta aí, joga uns comentários aí. Se qualquer coisa a gente chama ele de novo para responder aí se tiver dúvidas. E compartilha aí, né, esse vídeo com a galera, faz a galera conhecer o Mod Security, né, e essa conversa aqui com os lead devs, um negócio legal pra caramba que a gente não tinha, agora tem. Valeu? Um abraço então, até a próxima. Tchau.